pouquinho sobre as nossas fontes Bob Storm. Vamos lá, Kaique? Tudo bem, Rafa? Vamos lá? Vamos lá, gente. Bom, começa explicando pra gente um pouquinho sobre o que é a corrente nominal. Rafa, corrente nominal é a corrente que a fonte consegue te fornecer constantemente. Ou seja, vamos com o exemplo da Bob de 90. Ela tem uma corrente constante de 40 amperes. Ela te entrega 40 amperes constantemente. A fonte de 120, Bob, ela te fornece 70 amperes constantemente. E a fonte de 200, ela te fornece 120 amperes constante. Isso é a corrente constante da fonte. Ah, excelente. E qual que é a diferença dessa corrente para a corrente dinâmica? A corrente dinâmica, ou seja, corrente dinâmica ou corrente de pico. Muito pessoal confunde aí nessa parte. Corrente dinâmica e corrente de pico. É a corrente que a pessoa consegue ter nos picos do grave. Ou seja, Bob 90 te fornece 90 amperes no pico. Deu grave, ela te forneceu 90 amperes. 120 ela te fornece 120 amperes e a 200 te fornece 200 amperes de pico. Ah, excelente. Em relação ao ajuste de tensão, como é que é isso na nossa fonte Bob? O ajuste de tensão vai variar de acordo com cada cliente. O cliente determina qual que é o valor que ele quer trabalhar, que ela tem a variação de 12 volts até 15,2 volts. Essa variação o cliente que determina. Vai depender do som que o cara está utilizando, da forma que ele quer utilizar. Isso tem uma variação muito grande, porque pode ser que ele trabalhe com 15,2, pode ser que ele trabalhe com 13,8 ou 14,4. Excelente. Lembrando, gente, que esse ajuste de tensão ele é feito manualmente aqui na fonte e é a única fonte do mercado que chega aí até 15,2 volts. E para finalizar, Kaique, uma dúvida que todo mundo tem. A nossa fonte Bob é para ser usada com ou sem bateria? A fonte Bob é para ser usada sem bateria. Porém, você pode usar com bateria, mas ela vai perder a sua corrente de pico, ou seja, a sua corrente dinâmica ela perde, ela vai ficar somente ao nominal. Ou seja, a Bob de 200, ela tem uma corrente nominal de 120 amperes, ou seja, usando bateria, você somente vai ter 120 amperes de corrente, não, que a fonte pode fornecer. Mas em alguns casos, a pessoa quer carregar a sua bateria com a fonte Bob. Ele pode carregar? Pode sim, pode carregar, desde que ele respeite o tempo de limite da fonte. O que acontece? Em muitos casos a pessoa coloca a fonte em 15,2 e esquece a fonte lá carregando. Não é legal, gente. A gente tem que colocar ela em 14,4 e desde que não passe de 12 horas ela carregando em 14,4. Depois disso, volta ela para 3,8 e deixa ela em 3,8. Viu, gente? Então, se vocês quiserem, pode sim usar a fonte Bob com uma bateria. Não é o recomendado, mas seguindo essa orientação do Kaique vai dar tudo certo. Valeu, galera! Obrigado, tchau, tchau.